Olá, meu nome é Jonathan Jorge, eu vou ajudar você a se tornar um programador profissional e vou te ensinar passo a passo tudo o que você precisa saber para conseguir fazer os seus primeiros projetos como freelancer e com isso ganhar aquela experiência que as empresas sempre pedem na hora que você está procurando seu primeiro emprego como programador. A minha ideia inicial, quando eu resolvi criar essa série, era separar todos os vídeos de HTML e de CSS. Porém, eu vi que essa não vai ser a maneira mais didática e mais prática na hora de ensinar. Por isso, a partir dessa aula, todas as aulas de HTML e CSS elas serão misturadas e no título do vídeo eu vou colocar tipo HTML mais CSS, etc. Essa vai ser a primeira aula que a gente vai começar a falar sobre CSS. Na aula anterior, a gente aplicou o CSS em algumas coisas, como, por exemplo, para pintar o fundo do menu, a gente teve que utilizar CSS. E nessa aula eu vou explicar para vocês o que é o CSS e para que ele é utilizado. O CSS ele é tão importante quanto o HTML, porque eles não trabalham de maneiras separadas, eles trabalham em conjunto. É como se o HTML fosse a estrutura básica do site e o CSS fosse a parte de design do site. Então, por exemplo, quando você vem e faz um efeito no site visual, ou quando você vai e muda uma cor, seja de um fundo, ou seja de uma fonte, ou diversos outros efeitos, tudo isso é feito utilizando CSS. É como se o HTML fosse o pedreiro, que fizesse só a parte da construção básica, e o CSS fosse um arquiteto, que desse vida e beleza àquela construção. Assim como sem um pedreiro você não faz uma casa, assim como sem um arquiteto você não deixa uma casa bonita. Então por isso que os dois são muito importantes e eles são sempre utilizados em conjunto. Eu vou começar a mostrar para vocês aqui no código aonde que a gente utilizou o CSS e eu vou fazer algumas alterações na aula anterior. Essa aula basicamente vai ser só para dar essa introdução sobre o CSS e, além disso, separar o arquivo CSS do HTML para ficar mais organizado e a gente vai fazer mais algumas alterações na nossa página só utilizando o CSS. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser abrir o arquivo da aula passada. Vem aqui em Open. Vou navegar até a pasta que eu criei, Documents, HTML, aula 5, tabelas. Eu vou vir bem aqui e vou mandar Save As. Eu vou chamar ele de aula 6, CSS. Só para não mexer no arquivo anterior e para vocês terem um controle dos arquivos. Eu vou mandar abrir esse arquivo no navegador. Tá aqui o arquivo que nós fizemos na aula passada. O que a gente vai fazer basicamente nessa aula? A gente vai separar o HTML do CS. Por que eu falo separar? Como vocês podem ver aqui, todo o nosso CSS ele está inline. Inline é o termo que nós utilizamos para quando colocamos estilo CSS diretamente na tag. Então tá bem aqui, tá direto na tag, então é inline. Eu vou tirar esse estilo CSS daqui e colocar ele em um arquivo, porque essa é a forma mais comum de se utilizar, até por questões de organização. Eu vou fazer uma coisa para facilitar o nosso trabalho aqui no Visual Studio Code, que é clicar aqui nesse Open Folder. Se não tiver aparecido esse botão para vocês, vocês podem fazer assim, ó. File, Open, e agora escolher a pasta que a gente está trabalhando, que é essa HTML Carreira Desenvolvedor. E a partir do momento que no Visual Studio a gente trabalha com um folder, ele considera como se fosse um projeto. Aí ele muda a forma como ele exibe os documentos. Então tá aqui, ó, aula 6, CSS. Agora a gente vai clicar com o botão direito bem aqui, nessa parte de baixo, e criar um new folder. Eu vou chamar esse folder de CSS. Por quê? Porque os nossos CSS ficarão dentro dessa pasta. Dentro dela eu vou clicar em new, file. O arquivo vai ser main.css. Main.css porque vai ser o arquivo principal da nossa página. E o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer agora vai ser dar nomes aos nossos atributos CSS. Aí você fala assim, como assim nome, Jonathan? Pensa, como se fosse uma construção. Você dá um nome para o quarto e você sabe que ele é um quarto. E sempre que você se referir ao quarto, você sabe qual é o elemento que está falando. Assim como você sabe o que é o quarto, você sabe o que é o banheiro, o que é a sala, o que é a cozinha. Por exemplo, nós estamos aplicando um estilo CSS nessa tabela aqui de fora. E esse estilo, ó, Style Widget 100%, Height, sem H e Text Align. E o que eu vou fazer? Eu vou dar um nome para essa tabela. E como é que a gente faria nesse caso? A gente vai colocar um ID
que vai ser o identificador dessa tabela. E para que a gente precisa de um identificador? Para quando nós formos chamar no CSS, a gente falar para qual elemento a gente vai querer aplicar aquele estilo. E aqui a gente vai chamar essa tabela de layout. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no main.css. Quando a gente utiliza um ID para referenciar um elemento no HTML, para a gente chamar ID, a gente coloca hashtag e o nome do ID, que naquele caso é layout. Então, sim, sempre que você atribuir um ID a um elemento, se você quiser fazer referência a esse ID no CSS, você coloca hashtag e o nome do ID. Então, quando a gente colocou aqui, ó, ID layout, então vem aqui, hashtag layout, e aqui nós vamos colocar esses estilos do layout. Então, beleza, removi ele dali, vou apagar e vou colar aqui dentro. Beleza, a gente já separou os estilos do nosso layout, e layout nesse caso vai ser toda essa tabela e tudo que tem dentro dela. Quais são os outros elementos que a gente precisa tirar o estilo? Vai ser o menu superior, o menu lateral e o corpo. Vocês viram que aqui nós atribuímos o nome para esse elemento, então ele vai receber esse estilo CSS, porém o nosso menu ele tem um estilo CSS diferente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um nome para ele, que vai ser esse ID. Eu vou chamar ele de menu superior. O que eu vou fazer? Vou copiar o estilo dele. Vou lá no CSS, aqui do lado de fora, colocar hashtag, porque a gente vai chamar ele pelo ID. O nome dele é menu superior. E aqui dentro nós vamos colocar o estilo dele. Beleza? Qual é o outro elemento? Aí a gente já pode apagar esse style aqui. O próximo elemento que a gente vai mexer vai ser esse menu esquerdo. Então o que a gente vai fazer? Bem aqui eu vou colocar um ID para ele. Vou chamar de menu esquerdo. E esse estilo CSS dele eu vou copiar. E eu vou fazer só uma alteração. Então vou vir bem aqui, hashtag menu esquerdo. E vou colar o widget dele. E eu vou fazer mais alguma coisa que vai ser colocar um background nele e chamar de gray. Por quê? Porque eu vou poder tirar esse background dessa TR daqui de cima. A gente não precisa atribuir essa cor a toda essa linha. Porque, como vocês percebem, só o menu esquerdo está ficando cinza e o menu e essa parte do corpo está ficando branca. Então não tem por que atribuir uma cor para a linha toda. Eu posso atribuir uma cor somente para essa coluna. É isso que a gente fez, chamou ela de menu esquerdo e colocou aqui. Eu sei que você deve estar pensando, poxa, Jonathan, a gente já tinha feito isso e agora a gente já tem que fazer de novo só para separar. Sim, essa parte de organização ela é muito importante. E você deve estar pensando, por que você não mostrou isso na primeira aula? Por que não? Porque o foco da primeira aula era a tabela e o foco dessa aula vai ser CSS. A gente vai fazer a mesma coisa para aqui, ó. Atribuir um ID, vou chamar de corpo, porque vai ter o... Não, vou chamar de conteúdo. A gente vai copiar o style dele. Vou vir aqui, hashtag, conteúdo, background. Eu vou mudar a cor dele de branco para light gray. Esse é gray e esse é light gray. Agora o que a gente vai fazer? Agora que já tiramos todo o CSS dessa página, o que nós vamos fazer? Vamos lá no navegador e executar aí. Tcharam! Nosso site está todo cagado. Por quê? Porque não adianta somente criar o arquivo CSS, mas você tem que criar um arquivo CSS e chamar ele na sua página HTML. Porque só assim, todos os estilos que estão dentro desse arquivo passarão a ser aplicados. Porque até então é só um arquivo CSS solto. Então o que a gente vai fazer? Vamos chamar ele no nosso arquivo HTML. Eu não sei se vocês se lembram, mas teve na aula de estrutura básica eu falei que praticamente todos os arquivos que são externos à nossa aplicação, nós chamamos ele aqui no head, inclusive o CSS a gente vai chamar aqui dentro. Então venham bem aqui. Para a gente importar um arquivo CSS, o que seria importar um arquivo? Seria trazer um arquivo que não está nessa página
a gente coloca a palavra link. E aqui a gente coloca a palavra hell. Aqui a gente vai escrever style sheet. Style sheet é o CSS. Aqui a gente vai escrever href e o caminho do arquivo. Qual vai ser o caminho do arquivo? Vai ser CSS, porque ele está dentro da pasta CSS barra main.css. É assim que a gente chama arquivos, exatamente desse jeito. CSS, por quê? Porque esse arquivo aula 6, ele está no mesmo nível dessa pasta CSS. Então a gente entrou dentro dela, depois entrou dentro do arquivo main.css. E aqui vai ser o type. E o type vai ser text.css. Aí você deve estar pensando, caraca, mas o que é esse hell, o que é esse href, o que é esse type? Galera, não importa. Pensa assim, sempre que você precisar importar um arquivo CSS, esse é o padrão. E sim, você vai conseguir decorar esse padrão, até porque se não decorar, tudo bem, procura na internet. Mas é sempre isso, ó. Link para arquivo CSS, hell, style sheet, href com o caminho do arquivo e o type. Agora eu vou voltar lá na nossa página. Viu que voltou exatamente da mesma forma que estava antes. A única diferença é que nós mudamos a cor desse conteúdo. Só recapitulando, a gente veio atribuir o IDs para os elementos, como se fossem nomes para os quartos. Falar, isso daqui vai ser o quarto, isso daqui vai ser o banheiro, isso daqui vai ser a cozinha, etc. A gente atribuiu um ID chamado layout, outro chamado menu superior, outro chamado menu esquerdo e um chamado conteúdo. E aqui, no arquivo CSS, nós viemos e falamos, olha, eu quero que o elemento que tem o ID layout, por isso a gente colocou o hashtag, ele ocupe 100% da tela e que a altura dele seja 100% da janela visível, que é a altura toda do monitor. E que o texto dele fique alinhado ao centro. A gente veio aqui, aplicamos estilos para o menu superior, aplicamos estilos para o menu esquerdo e aplicamos estilos para o conteúdo. Uma coisa que nós vamos fazer agora vai ser colocar uma imagem nesse topo para ele parecer mais com o topo de um site. Então vou vir bem aqui, todo mundo precisa ir também, images.google. Eu vou colocar, ó, background pizza. Procurar uma imagem que eu goste. Gostei dessa primeira aqui, ó, pizza background. Vocês cliquem em cima dela, depois vocês precisam fazer isso, ó. Open Image em New Tab. Por quê? Porque a gente precisa do link do caminho absoluto da imagem. Então, o de vocês provavelmente vai ser algo parecido com isso. O que a gente vai fazer agora? Lembra que nós atribuímos um nome para esse elemento, que foi menu superior. Aqui nós estamos utilizando o background e colocamos uma cor. Só que agora, ao invés de usar uma cor de background, a gente vai utilizar uma imagem como background, que vai ser uma imagem de fundo. Então vamos aqui, ó, background, image. Aqui a gente vai colocar o URL dessa imagem. E sim, nós podemos colocar um URL direto, igual colocamos aqui, ó. Eu vou colocar entre aspas duplas, mas eu acho que não precisa. Aí geralmente eu coloco. Então vai ficar desse jeito, ó. URL e aqui o caminho. Beleza, vamos voltar lá na nossa página. Viu que legal? Agora tá parecendo um pouco mais com um site de pizzaria. Aí tá aqui a pizza que nós colocamos. Mas uma coisa que não ficou legal é porque esse texto ele tá preto e ele não tá tendo muito contraste pro background, para essa imagem que nós colocamos. Duas coisas que nós vamos fazer. Primeiro, vamos aumentar o menu superior para 200 pixels. Eu gostei. Outra coisa que a gente vai fazer vai ser mudar a cor dessa fonte. E como faremos isso? Com CSS também. Aqui a imagem. A gente vai lá no aula 6. E eu vou vir aqui e vou atribuir uma classe para esse H1. Aí você fala bem assim, ah, Jonathan, qual a diferença de classe e ID? Sempre que você quiser que algo seja único, você vai utilizar um ID. E sempre que você quiser que algo seja genérico, você vai utilizar uma classe.
Então, sempre que você for ter somente um daqueles em toda a sua página HTML, aí você pode usar um ID, mas sempre que você quiser reaplicar um estilo em específico em mais de um elemento, aí você vai usar uma classe. Aqui a gente vai colocar um ID, e como é que vai ser o nome desse ID? Vai ser título, menu superior. Então, beleza. Título, menu superior. A gente vem aqui, vou colocar uma hashtag. Título, menu superior. Color white. Porque quando a gente quer pintar o fundo de algo, preencher como se fosse pintar uma parede, a gente usa background. Porém, quando a gente quer mudar a cor de uma fonte, a gente usa color. São atributos diferentes do CSS. Vou voltar lá. Beleza. Ficou branco. Mas mesmo assim eu não gostei muito do resultado, porque esse branco não está combinando muito com esse fundo. Então o que nós vamos fazer agora vai ser aumentar essa fonte e atribuir uma sombra para ela. E eu vou mostrar para vocês um recurso que é muito utilizado, você como programador web, e é um recurso muito legal. Mas eu só vou mostrar, não precisa tentar imitar nem nada. Vou mostrar só para agora. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, vai ser font size. Uma coisa que eu quero deixar claro, quando eu estou mexendo aqui, eu só estou mexendo temporariamente. Essa alteração ela não é fixa. O próximo parâmetro vai ser o text shadow, que é para atribuir uma sombra. E ele recebe 3 parâmetros, ele é diferente dos outros, ó. Vou colocar 2 pixels e uma cor, e eu vou explicar para vocês. Esse primeiro 2 pixels, ele é para onde a sombra vai para o lado direito. Então reparem aí na tela, vou até aumentar o zoom, ó. Vou aumentar de 2, 5, 10. Vocês viram que tem uma sombra e ela tá indo da esquerda para a direita. Então quando eu falo 10 pixels, então vai ser 10 pixels da esquerda para a direita no texto. Assim como se eu colocasse, ó, viesse aqui e colocasse 0, nem daria para ver essa, só dá para ver a de baixo. Então a gente vai deixar 5. E esse segundo parâmetro, que tá 2, ele é para onde a fonte vai de cima para baixo. Então se eu aumento de 2 para 3, por exemplo, ó, ela tá descendo. Legal, vou tirar o zoom agora que vocês já entenderam. E eu vou deixar aqui, ó, 5, 5. Agora, mas olha uma coisa, eu vou atualizar. Toda a alteração foi perdida, porque quando a gente está utilizando isso, ele só altera a nossa visão, ele não altera o documento. Então vou vir aqui no menu superior, vou colocar fonte size, 100 pixels. E aqui eu vou colocar text, shadow, 5px, 5px, black. Agora bora voltar lá. Show! Tá aqui o resultado. Pizzaria Boa Nova. A gente colocou uma sombra. Colocamos essa imagem de background e separamos todo o arquivo CSS. Então chegamos ao final da aula de hoje. Se você não tiver gostado muito, te peço paciência, porque essa aula foi uma introdução ao CSS. Então ela foi uma aula mais lenta, porém não é lenta, todo conhecimento é válido e tudo que eu mostro aqui vai ter muita utilidade no futuro, senão não perderia o meu tempo mostrando e também não faria você perder o seu tempo assistindo. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, só deixar nos comentários, eu sempre leio. Cara, e se você acha que vai ser chato, não se importa, pode deixar o seu feedback que eu vou ler. E se for válido, sim, eu vou fazer as melhorias que você apontar. Até porque o meu objetivo é entregar para você o melhor conteúdo possível. É isso, bora estudar. Qualquer dúvida, é só me chamar. Me segue no Instagram e no YouTube para acompanhar um pouco mais da minha vida. E pode me chamar no privado, tem dúvida, sem problema nenhum. Se cuide e falou.